projeto Pensar e Fazer Arte e o GEP, Grupo de Estudo e Pesquisa em Interdisciplinaridade, e FAFICLA, Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, têm a grata satisfação de receber pela terceira vez, atendendo pedidos do telespectador, o professor Fernando Segolin. O professor Fernando Segolin é do Programa de Estudos de Literatura e Crítica Literária. De Literatura e Crítica Literária dos Estudos Pós-Graduados da PUC de São Paulo. Fernando, é um grande prazer recebê-lo aqui novamente. Igualmente. Hoje, para falarmos sobre uma manifestação artística, a poesia, atendendo a vários pedidos de telespectadores que tiveram a oportunidade de ver as suas duas primeiras entrevistas. Eu vou começar fazendo uma pergunta que é um pouco extensa, mas eu vou ler o que eu escrevi bem devagar, a fim de que o telespectador possa acompanhar a linha de raciocínio. A poesia, o gênero literário, é uma das artes que usa a linguagem com fins estéticos, ou seja, ela retrata algo que tudo pode acontecer dependendo da imaginação do autor e, logicamente, do escritor. Poesia, segundo o modo de falar comum, quer dizer duas coisas: a arte que a ensina e a obra feita com a arte. A arte é a poesia, a obra, o poema, e o poeta, o artífice. O sentido da mensagem poética também pode ser, ainda que seja a forma estética a definir um texto, como poético. A poesia compreende aspectos metafísicos, no sentido de sua imaterialidade, e da possibilidade desses elementos transcenderem ao mundo fático. Fernando, esse é o terreno que compete verdadeiramente ao poeta? Antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Agradecer o fato de estar aqui, não é, pela terceira vez. E queria dizer também que é sempre um prazer conversar com você e com os telespectadores sobre este grande mistério, me parece, pelo menos para mim, que é o mistério da poesia. Eu estou aqui para resolver as várias questões que a poesia nos suscita. Não é? Mas estou aqui para refletir, não é, livremente. Ótimo. Sobre o que se pensa, sobre o que se diz, sobre o que se sente sobre a poesia. Então, a primeira pergunta está intimamente ligada, a primeira parte da sua pergunta, você me pergunta se, aliás, afirma, ao fazer a sua pergunta, que a poesia é uma das artes que usa a linguagem com fins estéticos. Eu acho que isto já é uma maneira de conceber a poesia perfeitamente válida. A poesia é realmente uma linguagem, tá certo? Mas isso não quer dizer que ela se reduza à linguagem. Sim. Tá certo? Claro. Lembrando um poeta mexicano conhecidíssimo, crítico de poesia, de arte, em geral, e que fez poesia também, Otávio Paz, ele diz que um poema é um objeto feito de palavras. Evidentemente, o artífice, o criador desse objeto é o poeta. E a poesia é aquele estado de alma filtrado pelo objeto feito de palavras. Então, na verdade, o poema funciona como um filtro da poesia. Embora a gente costume usar, não é, poesia como sinônimo de poema. Sim. Certo? A gente costuma falar em poesia sem estabelecer uma distinção clara, não é? Identificando poesia com estado poético e poesia com poema. Embora haja realmente essa diferença. Tá certo? E me parece que é esta diferença que é acentuada aqui nesta sua pergunta.
Agora, o terreno verdadeiro do poeta é, de um lado, o do sentir. Ele realmente experimenta estados poéticos, tá certo? Esse é um dos aspectos realmente da atividade do poeta. E esse sentir estaria ligado muito à intuição? Sem dúvida nenhuma. Ou à primeiridade, Ele né? está ligado à primeiridade, mas nada impede que ele esteja ligado também ao, digamos assim, àquilo que a gente chama de pensar, não é? Que ele esteja ligado também à razão. Nada impede que ele esteja. Mas tudo, não é, passa, no caso do poeta, pelo domínio do sentir. Então esse é um dos aspectos da sua atividade, tá certo? O poeta é, ou tem de ser, normalmente, não é, alguém especialmente dotado de sensibilidade, tá Sim. certo? E alguém aberto realmente às sensações, está certo? Claro. Porque as sensações é que despertam, na minha opinião, tá certo? Este estado, digamos, poético, não é? Que o poema vai filtrar e exprimir, tá certo? Por outro lado, um outro aspecto da sua atividade, não é? Quer dizer, eu estou tomando aqui o sentir como uma atividade. Um outro aspecto da sua atividade é o fazer, propriamente, com as palavras, tá certo? Esse fazer com as palavras também é inevitável, tá certo? Claro. Embora Benedetto Croce tenha dito nos seus trabalhos sobre poesia, na sua reflexão sobre a poesia, que pode haver poetas sem poemas. Eu não acredito nisto. Tá certo? Os poetas, na verdade, não se reduzem a esta experiência, digamos assim, sensorial e emocional, Sim. que os seus poemas vão traduzir. Os poetas são e devem ser, pelo menos, razoavelmente comprometidos com a sensação, com a sensibilidade, com a emoção, mas, por outro lado, eles devem ser hábeis artífices. Da palavra. Devem saber trabalhar com a palavra, porque o poema é absolutamente necessário para que esse estado poético seja filtrado e para que haja poesia. A poesia, sem o seu filtro expressivo, tá certo? Não seria possível. Ele é alguma coisa extremamente fugaz. Sim. E que se perde. Não seria possível. Tá certo? Perderia todo... Então, o terreno, não é como você me pergunta, do poeta, é o do sentir e o do fazer. Muito bom, muito bom. Paul Valéry observou que a poesia é uma arte baseada na linguagem, como nós já dissemos, acabamos de dizer, não é? Mas a poesia também tem um significado mais geral, que é difícil de definir, porque é menos determinado. Isto é, a poesia expressa um certo estado da mente. O que é poesia para você, Fernando? Bom, realmente, eu acho que você já respondeu. Na pergunta, você já respondeu, não é? Aquilo que você quer que eu diga ou aquilo que me parece válido com relação à poesia. Quer dizer, a poesia é realmente a expressão de um determinado estado, um estado, eu não diria mental, mas um determinado estado psíquico. Quer dizer, a poesia exige que você esteja minimamente, não é, tocado emocionalmente, tá certo? Em primeiro lugar, não que isto baste, tá certo? Claro. Claro. Mas para poder fazer poesia. Porque mente todos nós temos. Exatamente. Todo ser humano, indistintamente, por exemplo, de onde ele vem, não interessa. Todos nós somos dotados de mente. Agora, a mente do poeta, a diferença está aí, não é? Quer dizer, nem todos têm uma mente poética, ou talvez todos tenham. Não, eu acho que todos temos. Todos nós vivemos estados poéticos, tá certo? Nesse sentido, somos todos muito parecidos, todos nós, tá claro. Mas
como dizia o Benedetto Croce, há poetas sem poema. Sim. Tá certo? Ou seja, que é o caso da maioria de nós, tá certo? Que vivemos e temos experiências sentimentais, emocionais, etc. Não é? Usando esses termos como sinônimos. Não? Tá certo? E há poetas, não é? Com poema, exatamente porque, e esses são os verdadeiros poetas, Sim. tá certo? Exatamente porque são capazes de traduzir, como eu disse, de filtrar, pensando em Otávio Paz, tá certo? Esse determinado estado de alma. Sim. Tá certo? Muito claro. Tá certo. Agora, esse estado de alma é importante ressaltar, ele pode ser efetivamente sentido, tá certo, pelo poeta, tá certo? Ou pode ser alvo da lembrança de uma situação vivida no passado, ou ele pode ser criado, tá certo? Não necessariamente, digamos assim, vivido pelo poeta, mas criado pelo poeta, Sim, inventado pela que sua brote. imaginação. Isso, que brote Tá certo? por intermédio da imaginação. Inventado pela sua imaginação, não é? Tá certo? Então ele inventa a situação, ele inventa o estado, evidentemente ele tem de entrar nesse estado, não vejo como, tá certo? Para fazer poesia. O que acontece normalmente com qualquer Então, pensador, agora, o vamos que dizer assim. seria a poesia? A poesia é exatamente esse trabalho de filtragem através do poema, dessas experiências sensório-afetivas do poeta. Tá certo? Sim. E é por isso que ela é condenada, porque dá a impressão, ao dizer isto, não é, que o poeta é um homem que vive pura e simplesmente a sentir, sem nenhuma realidade, sem nenhum contato com a realidade do dia a dia. Tá certo? É o contrário. Que é Quer um dizer, absurdo. no momento em que você sente e experimenta, digamos assim, o real, não é? Não é? Sensoriamente, emocionalmente, etc., você estabelece com o real um contato muito mais íntimo e muito mais estreito do que um contato puramente emocional. Até racionalmente, né? Ele pode do racional partir para entende? O subjetivo. Claro. Exatamente. Quer dizer, a reação que aquilo vai ter vai provocar nele um estado dentro do qual ele produzirá uma poesia. Nós temos a mania de achar que essa relação emocional é uma relação superficial, tá certo? E é uma relação de alienação, quando pelo contrário, tá certo? É a melhor forma, ou uma das formas mais agudas e por vezes até extremamente violentas de estar em contato com a realidade. Com a realidade. Com toda a possibilidade de ela ser multifacetada. Exatamente. É por isso que o poeta faz poesia, não é? Tá certo? O poeta faz poesia não para se alienar, tá certo? Não para fugir da realidade, mas para entrar, não é? Mergulhar de cabeça no real. Então a poesia é uma forma de, não é, realmente mergulhar no real, de corpo inteiro. Exatamente. Isso me lembra os poetas malditos, o Baudelaire, por exemplo, aqueles poetas que realmente que foram transformados Exatamente. em música de câmara, todas as poesias foram quase que todas. Exatamente. Que coisa maravilhosa. É por isso que a poesia inquieta, não é? É por isso que a poesia realmente envolve o leitor. É lógico, aquele leitor que está disposto realmente a entrar na proposta do poeta. Não? Sim, e essa é a minha próxima pergunta, por exemplo. E é por isso que ela Ele é um interdisciplinador de almas? O poeta é um interdisciplinador de almas? Sem dúvida. Nesse sentido, ele é sempre um indisciplinador de almas. Exatamente porque num mundo como o nosso, não é, que exige realmente de nós, especialmente no mundo de hoje, não é, uma postura assim mais distanciada, não é, em relação ao real, não é, tá claro? Sim. Mais cuidadosa, não é, de não envolvimento, tá certo? Porque o não envolvimento tá certo? É uma forma
de negar e de se libertar de uma possível dependência, Sim. tá certo? E de um possível choque com relação a esse real, não é? Tá certo? O real é ameaçador, não é? Sobretudo no mundo de hoje, Sim. ele é extremamente ameaçador. Porque é um mundo Então, que não se ele planifica exige- mais, é, não é? Não ele tem mais exige- aquela história de fazer um projeto de vida. Você não sabe como vai ser a sua vida amanhã. Exatamente, exatamente. Então, o real exige de nós uma postura de distanciamento. A poesia propõe o contrário. Ela propõe, não é, uma postura arriscada e ousada de proximidade em relação ao real. Quer dizer, ela Exatamente agrega. porque ela quer que agrega, você- ela não narcotiza, muito pelo contrário. Exatamente. Exatamente porque ela quer que você não se distancie, mas que você entre em contato com o real. Sinta o real, experimente o real, pegue o real com a mão, tá certo? E nesse sentido, ela é extremamente perigosa. Ela não é nada inocente, não é? E é por isso que as pessoas preocupadas exatamente com essa dimensão transgressiva da poesia a condenam, dizendo que ela é alienante, tá certo? Que ela mergulha o leitor num estado de emoção e de sentimentalidade, tá certo? E que o coloca fora, não é, do mundo concreto. Não é exatamente o contrário. Exatamente. Ela transforma o leitor, ela bala o leitor, tá certo? Claro. E ao contrário do que os gregos queriam, porque eles queriam que a poesia permitisse que o leitor se libertasse das suas angústias, tá certo? Das suas tensões, Transcendesse para o exercendo sobre o leitor e também o espectador, não é? No caso do teatro, tá certo? Eles insistiam, os gregos, muito preocupados com a arte, não é? E o seu papel político na cidade-estado, não é? Eles queriam que a poesia realmente tivesse uma função purgativa, catártica, tá certo? Claro. Mas a poesia nunca teve propriamente essa função purgativa, tá certo? Se ela purga, tá certo? Isso também pode acontecer. Também pode acontecer. Ela não libera, não é? Muito Ela pelo intensifica. contrário. Ela intensifica. Intensifica as emoções, tá certo? Essa catarse puramente libertadora e alienante, eu acho que não é própria da poesia, tá certo? Pode ser própria de alguns poemas, tá certo? Mas da poesia como Mas um todo, não não. da poesia como um todo. A poesia já nasce, desde os primórdios, como algo extremamente revolucionário, transformador. Tá certo? Beleza. Ela supõe uma ação do homem efetiva sobre o real. Tá certo? No sentido de transformá-lo, está certo? E de estabelecer uma aliança clara entre o homem e o mundo. Tá certo? A poesia não é um objeto destinado a separar. Não é? Nunca foi. Tá certo? Ela religa, A poesia eu acho, teve não é, sempre Fernando? como função um papel religante e integrador. Integrador. Exatamente. Fernando Pessoa dizia: um poema é a expressão de ideias ou de sentimentos em linguagem que ninguém emprega, pois que ninguém fala em verso. Ele está certo, ninguém fala em verso. Ninguém fala em verso, tá certo? Mas nós o sentimos. Numa declaração de amor, por exemplo, a prosa soa como um carramanchão de versos, não é? Em qualquer assim dueto de amor de ópera, ou em filmes, ou até na vida real, quando você vê, quando você se depara com um casal, ouve, né? Um casal fazendo juras de amor, etc., um para o outro. Aquilo é poesia na prosa. Qual é o mistério? Qual é a magia dessa interação? Bom, a magia dessa interação, não é? Bom, em primeiro lugar, a pessoa sempre esteve preocupado com esta oposição, e ele fala disso o tempo todo ao longo da sua obra, entre pensar e sentir, tá certo? Porque ele se via como um homem extremamente irracional, tá certo? Extremamente irracional. Exatamente. Então, ele sempre se intrigou e se inquietou com esse seu lado extremamente irracional, que não lhe permitia sentir, pura e simplesmente. Tá certo?
Então ele fala disto aqui, mas em grande parte ele tem razão. Sentir é pensar sem ideias, tá certo? Ou seja, não é? No sentir, não é? Embora você não tenha ideias propriamente, não tenha conceitos propriamente, não se envolva diretamente com conceitos, no sentir você também está pensando. Sim. Tá certo? É uma forma de pensar. E o que está dito aqui também é isto. Sentir é uma forma de pensar. Porque nós somos um todo. Exatamente, claro. Sentir é uma forma realmente de estar com o real e no real. Tá certo? E estar conosco mesmos, tá certo? Claro, pensando. Mas pensando de uma outra forma. Pensando de uma forma. Claro. Pensando de uma outra forma. Entende? Como um então, poeta. Sobre esse aspecto, ele tem razão ao dizer que sentir é pensar sem ideias e que sentir é compreender, porque sentir é uma forma de compreender. Sim. Quando você toca uma pessoa, você olha para uma pessoa, tá certo? Claro. Põe a mão no seu rosto ou dá um beijo, não é? Você não está, evidentemente, usando palavras, não é? É claro, quando você pega na mão de alguém, tá certo? Claro. Nem precisa da palavra. Exatamente. Nem precisa da palavra. Não há necessidade necessidade da palavra. O que as grandes atrizes faziam antigamente, como Callas, Dalva cantando, a Sofia interpretando, elas não precisavam da palavra, elas olhavam. Só. Exatamente. Só, era uma força colossal aqui. Mas a palavra também pode ser usada, exatamente, é o caso da palavra poética, nesse sentido de sentir sem ideias e de sentir como uma forma de compreensão. Quando isto acontece? Quando a palavra é usada não para dizer. Tá certo? E esta é a característica da palavra poética. A palavra poética não pretende dizer o real. Ela pretende tocar o real. Ela pretende experienciar sensorialmente, emocionalmente o real. Então, quando eu digo, não é? Num poema, evidentemente, não, estou me lembrando agora eu tenho uma péssima memória, mas estou me lembrando agora de uma estrofe da Cecília Meirelles. Tá certo? Eu canto porque o instante existe. Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Sou poeta. O que ela está dizendo aqui? Tá certo? Ela está exaltando o canto, não é? Que é a poesia, e que é o poema, porque aqui não há distinção. Tá certo? Sim. Ela não pretende fazer a distinção, embora a distinção exista, mas ela está dizendo também, tá certo, que essa experiência do canto, e o canto realmente é uma forma de expressão sensorial, de expressão sensível. Sim. Sim. Você sabe disso, né? Sim. Tá claro? A palavra no canto ela adquire uma outra dimensão. Uma dimensão não mais conceitual, uma dimensão não mais cerebral. Ela adquire uma dimensão por causa da música, por causa da entonação, do timbre, isso. Etc. Claro. Ela própria emana, não é? Sentimento, emana emoção. Tá certo? E essa emoção é que chega até o leitor, tá certo? Claro. Sim. Sem que você pense. E o leitor compreende o poema não com os mecanismos do cérebro, da mente, mas com os mecanismos da sensorialidade. Da sensorialidade, sim. Tá certo? Claro. É uma coisa muito. Claro. Então, e que criticamente, quer dizer, na hora em que a gente procura traduzir ou interpretar um poema como o da Cecília, a gente fica meio sem palavras, exatamente porque não dá para traduzir logicamente o que ela quis dizer. Tá certo? Não sou alegre nem sou triste. Sou poeta. Sou poeta. E aquela definição de liberdade? Ser poeta, portanto, é cantar. Tá certo? Claro. Ser poeta não é estar cantar. Alegre ou triste, mas é cantar. Cantar tudo, o que for necessário. Ou seja, é transformar a palavra em voz. Transformar a palavra em melodia. Tá certo? Que beleza. Isso é que é ser poeta. Isso é que é ser poeta. Exatamente. Fernando, nós
Infelizmente, vamos ter que encerrar esse programa, agradecendo muitíssimo a sua presença e esperando contar com você novamente para continuarmos a falar sobre poesia. E gostaria de agradecer muitíssimo o telespectador pela audiência. Muito obrigado. Certamente você já ouviu falar sobre as dietas da moda. A dieta da proteína, a dieta da sopa, a dieta da lua, a dieta dos carboidratos e, atualmente, a dieta anti-glúten. A dieta anti-glúten, ela prega que você restrinja a ingestão do glúten, que é uma proteína presente nos cereais, né? E aí você fica proibido de comer alimentos que contenham glúten, como pães, massas e cereais que contenham ou aveia, ou trigo, ou centeio. Atualmente, a maioria dos alimentos e preparações tem algum desses cereais. Então você fica restrito a poucos alimentos na sua dieta e causa uma deficiência grande de outros nutrientes. Dessa forma, ainda a reeducação alimentar é a melhor saída para o emagrecimento saudável, através de uma alimentação balanceada e a prática regular de atividade física.